Já tá ao vivo? Você agora já está. Ah, tá. Então vamos chamar a Edila, né? Tem uns minutinhos, né? Pra todo mundo certificar que você isso. está ao vivo. Aham. O povo tá entrando. Quem entrou aí? A Raquel. Raquel, tô esperando o pessoal entrar, tá? É a Edila. Eu já tenho que pôr. Telefone. Testa o áudio, né? Então, já. Peraí. Testa o áudio. Ô, Edila, vê se você tá me... Peraí. Não, pra saber mais pessoas. Ah, tá. Raquel, vê se tá me ouvindo bem aí. Ela tá entrando. Edila. Já entrou. Ô, Edila, o som tá bacana? Você tá me ouvindo? Pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Então tá todo mundo ótimo, né? Vamos perguntar só pro pessoal aí. Quem tiver entrando aí, gente, vamos ver se tá ok o som. O meu da Edila tá tudo ok. Vamos ver do resto do pessoal aí. Só me dá um ok para ver se tá bom o som, pra gente começar. Tem um pessoal entrando aí agora. Ô, Edila, a gente sempre dá uns 2 minutinhos pro pessoal entrar, né? Que aí vai vendo se a gente já tá lá e Vamos tal, gente né? boa aí entrando, gente que eu conheço. Ai, Flavinha. Vamos ver se Agora tá ok. tá ótimo. ok, né? Tá ótimo. Tá. Vocês estão entrando. Ah, tá. O pessoal tá falando ok. Tá tudo ok. Tá É, ótimo e tal. Penélope tá falando aí que tá. Penélope é sua, né? Não conheço ela, não. É, Tá certo. Bacana demais. Então vamos começar, né, aqui. Gente, boa noite para todo mundo aí. Edila, boa noite também. boa noite, Ellen, tudo jóia? Coisa boa Tudo jóia. conversar de novo Aqui, com você. eu tava falando com o Gui, que eu tava fazendo conta aqui. Eu falei assim, ô Gui, vou fazer conta aqui para ver quanto tempo que eu não encontro com você. Deve ser uns 10 anos, você sabe, né? Sim, eu Porque também eu fiz. eu saí do Bolsa Escola em 2009 e você tava lá ainda, né? Sim, eu fiquei até Isso. 2016. Ah, então, pois é. Eu saí do Bolsa Escola em 2009 e aí depois eu fui para Brasília, voltei para Belo Horizonte e aí eu falei, deve ter uns 10 anos que a gente não se vê, né? Sim. Mas a gente acompanha o trabalho uma da outra, né? A gente está O sempre legal ligando é isso. é, Eu estava a gente pensando nessa acompanha o mesma trabalho. coisa. Enquanto a Porque a gente, gente. né? Pode Nós falar. estamos com uma diferença de horário um pouquinho. É verdade, é verdade. Bom, ô Edila, eu sempre faço uma apresentação assim, falo um minutinho de mim, aí você se apresenta, depois eu trago algumas contribuições aqui para você me ajudar aí do seu lado também, tá bom? Ok. Olha só, gente, então, para quem tá entrando aí agora. Ah, meu cunhado acabou de entrar também, Cascate. Tô vendo aqui. Lívia, Quirino, Milene, tem uma turminha bacana entrando aí, gente, seja bem-vindo. Olha só, então, para quem está entrando e que ainda não sabe como que a gente está desenvolvendo aqui, a gente está fazendo essas lives desde março, desde quando começou a pandemia, a gente começou a fazer essas lives. Então, eu sou a Ellen Lage, eu sou assistente social, eu sou formada há 22 anos e trabalho muito com a questão do desenvolvimento pessoal. Hoje eu convidei a Edila, que é uma Master Coach, vou deixar ela se apresentar, né? E nós trabalhamos juntas no programa Bolsa Escola da Prefeitura de Belo Horizonte até 2009. Então, de lá para cá, a gente vai acompanhando um trabalho uma da outra pela internet e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre inteligência emocional. Aí, se você quiser se apresentar, Edila. Bom, um prazer, né, para quem está chegando aí para não conhece, para o pessoal que tem alguns alunos que eu já vi, alunos da FAMET, outros amigos, vi Gabi aí, que foi minha estagiária lá no Família Escola. Nossa, tem muita gente boa. Como a Ellen falou, nós nos conhecemos na prefeitura, minha primeira formação é pedagogia, de lá para cá eu me especializei em psicanálise, fiz também logoterapia e venho
trabalhando desde 2015 com não só com gestão, que eu comecei em 2009, mas 2015 para cá é muito focado em função do desenvolvimento das pessoas e do desenvolvimento, em especial, do líder. E eu tenho uma amiga que está aqui assistindo, é uma psicóloga, a Nina Canuto, que ela fala assim, que primeiro a gente tem de liderar o nariz da gente, sabe? Primeiro a gente começa a ser líder daqui. E eu vim trabalhando com liderança, muito especificamente com análise comportamental também, porque qualquer mudança na vida da gente, ela começa pelo autoconhecimento. E hoje eu trabalho também com a questão das organizações, com o desenvolvimento de equipes e o desenvolvimento de organizações. Muito bem. Tô vendo que está chegando mais gente aí, né? Mas aí a gente já vai começando o tema. Então, eu achei interessante que você começou falando de que, primeira coisa, a gente tem que ser líder da gente mesmo, né? Uhum. E engraçado que para preparar essa live, que eu sempre preparo, dou uma estudada também, né? Eu estava avaliando, eu falei assim, gente, engraçado, né? Como que eu vou estar falando junto com a Edila de inteligência emocional e em alguns contextos, né? E aí eu fui repensando um pouco a minha vida e algumas questões, eu falei assim, não, para trabalhar a questão da inteligência emocional nos relacionamentos interpessoais e nas questões profissionais, eu tô caminhando bem, né? Eu tenho feito eu acho que quando a gente foca em alguma coisa, aquela coisa expande, né? Então, Uhum. assim, eu realmente fico muito focada nessa questão do desenvolvimento pessoal, na questão profissional, e me peguei pensando na questão da inteligência emocional conjugal, por exemplo, que é uma questão que eu tenho, né? Depois que eu separei, eu tenho essa questão. E aí, conversando com umas amigas falaram, nossa, mas você vai estar falando de inteligência emocional, né, tendo vivido toda essa questão. Aí eu fui me questionar, sabe, Edila? Aí eu pensei que é muito interessante, eu fui me revendo, me avaliando, e eu acredito muito que foi a inteligência emocional que me fez tomar uma decisão, né, de um relacionamento que eu já vinha há 25 anos, né, com essa pessoa, e foi a inteligência emocional que me fortaleceu para poder ter essa tomada de decisão. E aí, só que era um outro contexto, né? Os relacionamentos antigamente eram diferentes e tal. E aí eu penso que essa mesma inteligência emocional que eu tive para poder, há 2 anos atrás, né, ter que tomar essa decisão, vai ser a mesma inteligência emocional que vai me ajudar a construir novos relacionamentos, né? Então, porque agora eu estou reaprendendo. Porque, na verdade, eu falei assim, essa aula vai ser para mim, né? Porque eu estou, na verdade, reaprendendo essa questão dos relacionamentos conjugais, né? Assim, de relacionamento mais íntimo. Mas com relação a relacionamento profissional, interpessoal, né? Eu acho que é muito interessante, eu já estudei muito sobre isso, até porque na nossa formação de coach a gente tem muito isso, né, Ed? É. Você é Master Coach, né? Você fez o Master Coach. E aí eu estudei muito também o Daniel Goleman, né? Que é um dos pais lá da O pai, inteligência emocional. É o pai da inteligência é. emocional, né? E aí ele fala muito essa questão, né? Da gente primeiro reconhecer as nossas reações diante de cada emoção que a gente vive, né? Seja no âmbito pessoal, seja na questão do trabalho, né? Nas relações profissionais. E assim, criar condições para a gente regular essas emoções, né? Eu acho que o papel da inteligência emocional é muito esse, né? A gente conseguir regular essas emoções e assim, dor, raiva, sofrimento, todo mundo passa, né? Só que a gente vai aprendendo a conviver, né? E a gente vai se fortalecendo e vai também trabalhando a questão da resiliência, a questão da antifragilidade, né? Então eu acho que a gente, na verdade, a gente vai aprendendo, uma caminhada, né? A questão da inteligência emocional é uma caminhada mesmo, né? Mas me fala um pouquinho, então, assim, da sua visão com relação à questão da inteligência emocional.
Bom, primeiro a gente tem de começar pensando que toda essa questão que você colocou aí, né, sobre é, a dúvida sobre se a gente é ou não inteligente e o que é essa inteligência emocional, se por acaso um relacionamento não deu certo, se é porque a gente não foi inteligente, é uma questão muito mais ampla, né? Então vamos começar um pouquinho pensando o seguinte: durante muito tempo na sociedade, na vida, né, nós éramos ensinados que a importância era a inteligência intelectual. A importância era você saber, você conhecer e você produzir. É E a gente, cognitivo, inclusive, né? era ensinado a não mostrar as nossas emoções. A criança, desde o início, ela começa chorando, mostrando as suas emoções, e muitas vezes a mãe vira para ela e fala assim: cala a boca, engole o choro. Era uma expressão antiga que a gente não usa tanto mais, ainda bem, mas era uma ideia o seguinte: você não pode ter sentimentos, né? E é outra expressão, por exemplo, que a gente traz dentro da nossa cultura, que está mudando, que era aquela: a homem que é homem não chora. Na verdade, existe por aí, né, por trás disso, algo que fala o seguinte: você não pode mostrar para os outros que você tem sentimento. Ainda tem, por exemplo, dentro da cultura empresarial, né, muitas vezes a gente fala assim: ah, você tem de deixar os seus sentimentos lá fora, os seus problemas de casa lá fora, e você entra e está tudo separado. Quer dizer, é como se você não tivesse sentimentos, se eles fossem compartimentados, né? Imagina, vamos falar de mães, porque nós duas somos mães, né? Sim. Você vai trabalhar e o seu filho, você deixou seu filho doente, está com febre, tem alguém cuidando dele. Mas isso não quer dizer que por causa disso aquele seu dia é tão normal assim. Você tem algo que te incomodando. Ah, durante o dia, às vezes, uma palavra que você recebe, ela foi dura, e aí era como se você tivesse de passar: não, vamos engolir e vamos passar para frente. Então, a gente precisa reconhecer que a gente, na verdade, tem duas mentes dentro da gente. Vamos usar assim, né? Dois tipos de inteligência. A parte emocional, e essa parte é muito impulsiva, e ela quer ser muito poderosa, e existe a parte racional, da onde vêm os pensamentos, da onde vêm as ponderações e as nossas reflexões, e que muitas vezes nós queremos esconder, inclusive, a parte emocional por causa dela. Na verdade, uma grande questão aí é você ter o equilíbrio entre as duas. Quando você consegue ter o equilíbrio, você já está caminhando para isso. Agora, como é que a gente consegue equilibrar esse emocional e esse racional? A primeira coisa que a gente tem que fazer é se conhecer. É aceitar que a gente tem sentimentos e verificar o que é que te toca mais. Às vezes, o tipo de palavra que a pessoa fala com você. Às vezes, é a ideia que foi passada para você, que você tem que ser boa em tudo, e é uma coisa que a sociedade nossa valoriza demais, que você tem que estar sempre se superando, sempre acertando, e muitas vezes a gente não valoriza o erro naquela questão da possibilidade de uma aprendizagem em cima dele. Então e esse é um dos problemas, que a gente acostuma tanto com essa ideia de que eu só tenho de acertar e o erro é errado, que na hora que a gente erra, ao invés da gente pensar assim: peraí, por que eu errei? Onde foi? Como é que eu posso fazer de uma próxima vez? E o que eu posso crescer com isso? Então, na verdade, quando a gente reconhece esses sentimentos nossos, aquilo que dói, aquilo que eu não sei, aquilo que eu gostaria de ter feito, por que é que eu escolho ser, tem gente que é mais impulsiva, outras não, outras demoram tanto a escolher certas coisas, por que uns são mais extrovertidos e outros não? E, inclusive, a gente estava falando outro dia, estava conversando com um amigo, que
essas questões mudaram tanto que antigamente, quando você fazia um teste, por exemplo, de autoconhecimento, a gente via o que era que você estava abaixo. Olha, você não tem uma boa comunicação. E aí você era ensinado a melhorar a comunicação, crescer, não, você tem que ser expansivo, sem se perguntar o seguinte: o que eu faço? Precisa de uma pessoa expansiva? Ah, você reflete muito para tomar uma decisão. Mas o que eu faço? Eu posso analisar? Eu sou uma pessoa que precisa de muitos detalhes para tomar uma decisão? Às vezes, É o o que eu faço? autoconhecimento, né? Né? Precisa. Então, não é só as suas habilidades, o que isso é melhor ou o que é pior. Você precisa de ver os diferentes papéis que você atua e aí sim, em cima desses papéis, analisar dessas competências, dessas minhas habilidades, dessas minhas características, quais são importantes para eu desenvolver. Então, esse autoconhecimento é muito importante. E uma das coisas que nesse autoconhecimento, essa sua autopercepção é interessante, porque quando a gente começa a assumir isso, e a gente procura entrar na segunda parte, que é o autocontrole, a sua comunicação muda. Porque, na verdade, a gente tem uma mania, muitas vezes, de confrontar o outro, numa comunicação, de confrontar. Ah, você falou isso, você falou isso. Quando, na verdade, a questão não é o que ele falou. A questão foi que doeu em mim. Então, uma comunicação mais clara, né? Essa alta percepção e esse autocontrole envolve falar, né, com ele. Essa palavra ou esse tom me incomodou. Sim. Ô Edila, deixa eu só te interromper um minutinho, que eu Uhum, lembrei de uma questão aqui, a gente vai trocando. sim. É, a gente pensa, né, na inteligência Uhum, emocional e, na verdade, a gente tem que, é o que você falou, né, articular também com a questão da inteligência, do cognitivo, né, que não tem como separar, né, o cognitivo do emocional e tudo, nós somos um todo, é sistêmico e tudo. Mas eu lembro que, assim, se a gente pensar na história, assim, até da sociedade mesmo, antes a questão, por exemplo, hoje, o que é valorizado no trabalho, né? Se a gente pensar na inteligência emocional no âmbito do trabalho. Antigamente, o trabalho era reconhecido quem tinha aquela força braçal mesmo, né? Então, quem tinha condição de fazer trabalho braçal, ele se desenvolvia bem no trabalho. Depois a gente viu que evoluiu um pouco para aquela questão do cognitivo. Então, assim, as pessoas que tinham um bom currículo, que tinham vários títulos, elas tinham mais condição, né, de conseguir melhores salários, melhores empregos e tudo. Hoje a gente já observa que tem algumas empresas, inclusive, que não fazem a seleção pelo currículo. Elas fazem a seleção pela capacidade de utilização da inteligência emocional. Então, assim, ela já está articulando a inteligência cognitiva com a inteligência emocional e aí vai identificar aquele funcionário, ele vai ter condição de trabalhar aqui nesse setor porque ele precisa de ter uma capacidade cognitiva boa, né, ou excelente, sei lá, mas fundamentalmente ele precisa de ter uma inteligência emocional. Então eu acho que isso é muito bacana porque a gente começa a entender, a gente que está, né, 20 anos aí na profissão, a gente começa a entender que às vezes algumas pessoas meio que estava fora de lugar, porque às vezes estava, né, você trabalhava com algumas, eu já trabalhei com algumas pessoas que eram extremamente competentes tecnicamente, né, e assim, com uma excelente condição de, de técnica mesmo, de exercer a profissão, só que no limite da inteligência emocional, tipo assim, não dava conta, né, de relacionar bem, não dava conta de estabelecer uma relação interpessoal boa no trabalho, e isso afeta, né, afeta extremamente o trabalho das pessoas. Então, eu acho que é bacana a gente pensar nessa questão também, né, de como que a inteligência emocional interfere hoje, né, na obtenção de um novo emprego,
Como que a inteligência emocional, é porque eu falo muito para concursando, quem vai fazer concurso, né, Edila? Então, assim, como que a inteligência emocional também vai ajudar nesse equilíbrio interno e no autoconhecimento na hora de você fazer uma boa prova, na hora de você participar de uma seleção, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que articular, né, a inteligência emocional com a inteligência cognitiva. E tá dentro do que você falou, que é do autoconhecimento, né? Então, um dos primeiros pilares é isso mesmo, é o autoconhecimento. Você ia continuar falando do controle emocional, né? Te interrompi, vamos lá. Não, e aí você falou, eu acho que eu vou até pegar, né? A gente estava falando do autoconhecimento, do autocontrole. Vou pegar primeiro a situação da pessoa que está fazendo concurso, da pessoa que está fazendo seleção, para depois falar do emprego em si, lá dentro, nas relações do trabalho, tá? E existe algo muito importante nisso aí, que ainda é você que controla, que é a sua automotivação. Então Sim. você tem que saber o quanto, na verdade, você precisa, todo concurso, você precisa se preparar para ele. É algo que a gente precisa entender. Toda entrevista é algo que a gente precisa preparar para ela. Hoje em dia, por exemplo, você prepara não só para uma entrevista em função de qualidade, se você procura, o certo é você procurar, inclusive, saber para que firma que eu estou me candidatando, qual que é a vaga, o que é esperado, qual que, inclusive, é bom você pensar nisso, qual que é a filosofia da empresa, porque aquela filosofia, ela bate com os meus valores. É algo que você precisa saber. Então, mas Você vai há uma querer estar lá discussão. todo dia, né? Então, se você quer estar lá Exato. todo dia, você está motivado para você ir trabalhar, você tem que ter essa equivalência, né? Quando eu faço coach de carreira, muitas vezes a pessoa chega, né, naquela de transferir ou de emprego ou de carreira, e ela vira para mim e fala assim: Nossa, Edila, eu vim te procurar porque eu quero sair de lá para qualquer lugar. Aí eu sempre brinco com ela assim, com a palavra: Você tem certeza que qualquer lugar? E aí eu sempre pego algum lugar assim, estranho para ela pensar. Aí ela para assim e fala assim: Não. E aí eu brinco com ela, falo: Olha, a gente tem de pensar muito, porque às vezes nessa ânsia de sair de um lugar, a gente troca 6 por meia dúzia. Daqui a uns dias você vai estar em outro lugar infeliz. Então, mais do que a gente precisa de olhar emprego, salário, precisa sim, mas você precisa de olhar também qual que é a visão, quais são os valores da empresa e o que é esperado de você. Porque senão, você vai ficar ali infeliz. E a pior coisa que tem é quando você é infeliz. Você, infeliz, você não se automotiva. Então, você vai ser um peso para você, o trabalho, e você vai ser um peso para o local, para a instituição. Né? E aí eu quero chegar no outro ponto que você falou, que é a questão quando a gente pensa na empresa. Por que antigamente era importante essa questão braçal? Porque você tinha de ter força, era muito trabalho bruto, sim, porque as coisas não eram automatizadas. Hoje, você já tem grande parte de ações que eram feitas antigamente por pessoas, elas são automatizadas. E o que você tem? Cada vez mais isso vai acontecer. Então, você precisa. Depois você falou assim: a gente teve uma época que a gente olhava muito o currículo. O currículo era o ponto importante. Mas por quê? Porque a gente valorizava o saber. Porque o importante era o saber. Mas hoje, o conhecimento, ele está à disposição e fácil. Eu costumo muito falar o seguinte, que qualquer coisa que você quiser, você encontra uma resposta na internet. Então, na verdade, você precisa de ter duas coisas aí. Você precisa de ter, já que todo mundo pode encontrar qualquer resposta na internet, você ganha quando você sabe selecionar a sua fonte, e você ganha
quando você sabe fazer a pergunta certa. O que na verdade você quer saber? Então, é uma ponto importante hoje da aprendizagem, que é o aprender a aprender. Por quê? Porque quando eu aprendo, porque aprender hoje já não significa nem mais conhecimento. Se antigamente na escola a gente falava sobre objetivos, hoje a gente fala sobre habilidades. Então, eu tenho de saber colocar aquela situação, né, para usar minha habilidade para fazer aquilo ali. Então, na verdade, eu preciso de conhecimento, mas eu preciso saber como é que eu vou usar esse conhecimento. Está aí o pessoal do concurseiro, né? Mas está aí também o pessoal que está trabalhando dia após dia. Por que eu usei, inclusive, a palavra concurseiro? Porque concurso, hoje em dia, é algo cada vez mais difícil. Então, você tem de estar motivado, tem de estar sempre motivando, porque você vai, muitas vezes, não vai ser no primeiro, não vai ser no segundo. Então, você precisa de aprender, inclusive, naqueles momentos lá, o que você fez certo? Qual foi a sua tranquilidade? O que te motivou? O que te leva a fazer isso? Né? E lá dentro da firma, o que me leva a trabalhar? Porque lá, já que o conhecimento hoje é tão amplo, a gente trabalha-se hoje em equipe. Talvez nosso programa, né, Ellen, foi um dos primeiros dentro da Secretaria de Educação a trabalhar com essa interface. De lá para cá, o que nós aprendemos, eu vi que a Miriam Barbosa entrou aí, o que nós aprendemos foi trabalhar o tempo todo interdisciplinar. Então, mais do que falar assim, esse é o meu conhecimento e isso é que eu faço, a gente tem que saber o seguinte, como é que eu vou ajudar o outro? Aí, a inteligência emocional, porque a inteligência emocional, ela é constituída do interpessoal, de você se conhecer, mas é constituída também do interrelacional. Como é que eu vou trabalhar com o outro? Então, eu preciso de entender, né, os sentimentos dos outros também. E eu preciso entender, quando ele fala de alguma coisa, não olhar do lugar do meu papel, mas do papel dele, do olhar dele, e ver as práticas dele, né? Pode falar. Deixa eu só te interromper um pouco. Nós pegamos duas falantes, né? Que você também eu também sou, né, Edila? Coisa boa. Então, para quem está entrando aí, eu vi que uma colega entrou aí agora, então, o pilar mesmo da inteligência emocional, a gente tem que trabalhar a questão do autoconhecimento mesmo, né? Da questão do autocontrole. Uma outra questão que a gente apontou também é a questão da automotivação, né? Então, e isso tudo é construído, né, Edila? A gente não consegue isso de uma hora para outra, isso tudo é um processo em construção. E o que ela está falando agora, dessa questão das relações interpessoais, e de se colocar no lugar do outro, também tem muito a ver com a questão da empatia, né, Edila? Então, a empatia também é um fator preponderante assim, nos relacionamentos interpessoais, nas relações profissionais. Eu acho que a gente não só se colocar no lugar do outro, né? Mas assim, tentar sentir mesmo o que aquele outro sente, para a partir daí a gente dar algumas respostas. Eu vivo isso muito no trabalho, que às vezes as pessoas falam, nossa, como que você consegue lidar com situações tão diversas e de uma forma tão positiva? Então, assim, eu acho que essa questão da inteligência emocional tem muito também da questão das nossas escolhas, né, Edila? Assim, eu acho que a gente que escolhe aprender, crescer, desenvolver e contribuir na vida do outro, as coisas vão fluindo de uma forma mais tranquila, né? E aí, inteligência emocional, então, eu sinto que, assim, é muita coisa, mas diz muito dessa questão da relação, né? De como que é a sua relação com o outro, né? E o outro, eu penso que, além dele estar, apesar da pandemia, do isolamento, né? Mas cada vez mais a gente depende do outro, né? Então, mesmo diante agora dessa questão de isolamento, de tudo,
aí que a gente observa o quanto que a gente depende do outro o tempo todo, né? Então, para quem entrou aí, que eu vi que a Lívia entrou também. A Lívia é uma pediatra que trabalha comigo, ela vai vir também mês que vem falar com a gente sobre a questão dos adolescentes, né? Que ela trabalha, ela é pediatra também. Então, Olivia, a gente está falando disso, de autoconhecimento, autocontrole, automotivação, da empatia, né, na relação com o outro, que isso, dos relacionamentos interpessoais, que isso tudo nos leva a ter um pouco mais de inteligência emocional, não é isso, Regina? Esses são os pilares, né? E isso daí, ele vai exatamente mudar a sua prática. Ela muda a sua prática com você e muda a sua prática com o outro. Quando você se aceita e quando você sabe o seguinte, certas coisas me deixam tristes ou certas coisas me deixam alegres, né? Eu não preciso esperar para reagir. Eu já ajo. Eu não preciso esperar o outro. Eu posso fazer antes no sentido de evitar certas questões que possam vir causar ou incômodo a mim ou incômodo ao outro. Ao mesmo tempo, quando, igual você falou, você estava falando de colocar-se no lugar do outro, eu costumo falar que a empatia é ver o mundo através do óculos do outro. Do olhar do outro. Eu uso muito essa questão do óculos, porque o óculos é aquilo que a gente tira, né? Quer dizer, que mundo que ele está vendo? Eu estou vendo esse aqui, mas quando eu coloco o óculos dele, eu vejo uma diferença no meu. Então, isso é muito importante, eu aprender. E dentro do trabalho, né? A gente estava falando antes dessa questão da relação. Hoje, o que mais se descobre nas empresas é que mesmo que você use o currículo para fazer a primeira parte da seleção e que depois você faça entrevistas, faça dinâmicas e as pessoas, muitas vezes, elas treinam para participar disso aí, então você contrata por aquele momento, pelo currículo e pelo que ela apresenta ali. Mas quando se demite-se a pessoa pelo comportamento e pelo processo que ela vem desenvolvendo na empresa. Né? Então, essa é uma questão importante da gente pensar. E uma questão importante dentro da inteligência emocional é aquela questão que quando eu me conheço e que eu passo a agir e não a reagir, eu assumo responsabilidade no que eu faço. As minhas relações não é aquele negócio, eu agi assim porque o chefe gritou comigo. Não. Reativo, né? Pessoa reativa, né? Algo que você tem de saber. Existem algumas coisas que eu tenho uma frase que eu brinco muito, que é assim: o que está no seu controle? Existem coisas que estão no meu controle, independente do que você fizer. Sim. Independente do que o outro fizer. Então, eu preciso, inclusive, entender isso. O meu sentimento, o que isso pode também causar no outro, e às vezes eu acho que a pessoa agiu comigo de uma forma estranha, mas eu não consigo olhar para ela, né? Algo que é dela, é o papel dela. Eu brincava com os estagiários, né? Eu falava assim, gente, olha aqui, bom, para quem, né? A Ellen sabe muito bem o que é isso, mas vamos contextualizar. Na gerência que eu estive gerente durante 8 anos lá, a gente tinha vários grupos. E o grupo que a gente trabalhava interdisciplinarmente. E um deles eram estagiários do ensino superior. E eles tinham algumas tarefas para exercerem e trazer esse resultado para a gente. E muitas vezes eu falava com eles assim, gente, olha aqui, o prefeito, ele não me paga para que eu seja boazinha e vocês gostem de mim. Eu espero que o nosso relacionamento, vocês gostem de mim. Mas, por quê? Porque eu vou tratar vocês com respeito e tudo mais. Mas ele me paga para que essa gerência funcione.
Então, existe, por exemplo, o papel que o gestor vai ter de trabalhar sempre, que é, querendo ou não, de uma cobrança. Uhum. Se você, aí tem aquilo. Se a pessoa que está fazendo ali, o trabalhador, ou seja lá o nome que você quiser dar, seu colaborador, seu estagiário, se ele entrega as coisas na hora, ou se ele está com dúvida, ele vem e te pergunta, ele facilita esse relacionamento. Sim. Mas, se ele, né, chega na hora da entrega e fala assim, eu não fiz, querendo ou não, isso não quer dizer que você precisa ser bruto, sem educação, mas ele vai ser chamado a atenção, porque ele não cumpriu a tarefa dele. Uhum. Então, são coisas que a gente precisa. Esse é o olhar do outro. Ele também precisa entender o olhar do meu papel, do gestor, e vice-versa. Então, é Uhum. onde eu posso perceber, né? E isso melhora o nosso relacionamento. Cria um ambiente menos tóxico, mas também Sim. cria o quê? Por quê? Porque a gente começa a trabalhar com uma sinceridade dentro desse relacionamento. Uhum. Verdade. O Ed, deixa eu só te interromper um pouquinho aqui. Até a minha irmã está colocando aqui, né? Que às vezes quem não trabalha bem, às vezes é porque não está no lugar adequado, né? Assim, quando você está num lugar bacana, que você gosta do que você faz, realmente as coisas correm tudo bem. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou no começo, Cláudia, minha irmã, que tem a ver com a questão do autoconhecimento, você se conhecer, saber qual que é seu propósito, onde você quer estar, com quem você quer se relacionar, né? Então, assim, fazer umas escolhas mesmo. Que às vezes a pessoa ela não tem uma inteligência emocional no trabalho, porque ela também não escolheu adequadamente o lugar onde ela está. Então, tá tão Uhum. desafiador para ela estar naquele espaço ali que realmente ela não consegue desenvolver a inteligência emocional dela. Mas então, assim, isso tem muito a ver, a Edila falou disso também, da questão da autorresponsabilidade, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar algumas coisas para nossa mão mesmo, né? Da autorresponsabilidade, o que que eu vou escolher, onde eu quero estar, o que que eu vou fazer, como fazer, né? Porque, na verdade, assim, há situações desafiadoras, por exemplo, se você está num local de trabalho, tem alguma coisa que desagrada, uma discussão, raiva de alguma coisa, as situações desafiadoras, elas estão aí em tudo quanto é lugar. Mas, assim, como eu vou reagir diante disso? Né? Então, assim, se você está num lugar que você gosta de trabalhar, que você tem parceiros, que você trabalha de uma forma coletiva, você vai reagir de uma forma melhor, né? Diante de uma situação dessa. Agora, se realmente você está num lugar que você não tem identidade, não tem afinidade, não tem. Aí é difícil, né? É difícil Uhum. essa questão dar certo. Ô, Edila, aproveitando que você falou aí. Deixa eu só dar um exemplo meu aí Sim, sobre isso aí. pode. Eu Uhum, tive uma vez que eu tive uma mudança de um gestor que estava acima de mim. E a pessoa que saiu, eu gostava muito dela profissionalmente, como pessoa também. E o gestor que entrou, ele era muito diferente dela. E é aquele negócio, né? A pessoa muitas vezes está vindo de outro lugar e ela traz uma história que às vezes o uhum, antecede e você já fica assim, né? Então a primeira uhum, semana foi uma semana para mim muito conflitiva. É conflito meu mesmo. Quero, não quero. Eu me lembro que assim, eu trabalhei de segunda a sexta naquela assim, como é que vai ser? Agora quando ele me chamar, aquela coisa toda. Quando foi no final de semana, eu falei, não, peraí. Vamos ser inteligentes. E aí a minha pergunta foi: olha, você tem opção de não ficar aqui? Tem. Então eu posso vir para cá, tá bom. Então, agora, existe uma. Eu gosto muito desse prós e contras, né? De você colocar na balança uhum, ali. Mas o que você faz aqui? Você acredita? Você acredita que você vai poder continuar fazendo? Sim, eu posso. O que você faz aqui é maior do que você pode produzir aqui? Isso vai te dar satisfação? Bom, sim. Então, onde é que você quer? Porque a partir. E eu escolhi ficar. Foi uma coisa muito sim, incrível. Foi uma conversa comigo e eu escolhi ficar. E aí entra isso. O que está no seu controle? sim, Independente dele,
eu escolhi ficar ali porque eu queria trabalhar ali, mas eu não ia entrar numa guerra com ele. Então, o que que eu fiz? Eu fui entender o mundo através dos olhos dele. Ele vai trazer algo diferentes, e isso é muito bom, porque as pessoas passam a se respeitar. É. Eu olhei para ele com outro olhar, e a partir do momento que eu não chegava, porque todas as horas eu já chegava assim meio na defensiva, tentando explicar por que que a gente estava fazendo daquele jeito. E aí eu falei, não, peraí. Isso aí muda muito a gente. É o que está no seu controle. Exatamente. E a inteligência emocional é isso, né? É a gente ter um pouco mais do controle das nossas emoções a partir, a Franciele acabou de entrar aí, vou até falar. Então, a inteligência emocional tem a ver com você ter o controle das suas emoções a partir do autoconhecimento, a partir do autocontrole, a partir da automotivação, a partir da empatia com as pessoas, né? E com os lugares onde você está. E eu acho que eu acho que o que é bacana a gente apontar para as pessoas que estão aqui também é o que essa inteligência emocional nos traz de bom, né? Então, eu acho que a gente aprende, né, a ouvir mais as pessoas, né, e realmente se colocar no lugar dela. A gente aprende a argumentar mais. Então, assim, a gente deixa de ser, igual você falou, reativo, né? E a gente vai argumentar, a gente vai conhecer, vai relacionar mesmo, né? E principalmente, a gente, com a inteligência emocional, a gente consegue ver as coisas mais de uma forma mais coletiva do que só no individual ali, né? Onde eu estou enquanto assistente social, ou aonde o gestor está. Não, vamos pensar de uma forma mais coletiva, porque a gente faz parte de um todo. Aí a inteligência emocional consegue fluir, né? E assim, quando a gente vê os profissionais que usam realmente a inteligência emocional, a gente observa que realmente eles dão conta de dar as respostas que a instituição pede, ou a resposta que o relacionamento pede, porque ele tem aquela inteligência emocional ali. Então, ele não fica chovendo no molhado, ele vai dar a resposta realmente efetiva para aqueles problemas, né? Com a inteligência emocional, eu acho que o resultado dela também, eu acho que é que a gente fica muito comprometida com os resultados do processo de trabalho, né? Então, assim, quando você tem inteligência emocional, você está realmente preocupado com aquele processo de trabalho, ou relacionamento também, né? Se a gente falar de relacionamento. A gente realmente está preocupado com aquela melhoria daquele relacionamento, com a melhoria daquela relação profissional, e aí realmente você está usando a inteligência emocional. Porque em quantas situações as pessoas desistem, né, Ed? Vou deixar isso para lá, e desiste, e ficam relações péssimas por anos e anos, tanto relações pessoais quanto relações profissionais. Às vezes ficam insatisfeitas por muito tempo num local de trabalho, porque não quer correr o risco de se aprimorar e ter uma inteligência, e desenvolver essa inteligência emocional, né? Posso Só falar lembrando, uma coisa que você colocou sobre essa... Tá. Eu vou tentar até resumir isso que você colocou aí. Existe uma questão que a gente precisa de entender, que um ambiente, né, onde as pessoas utilizam da sua inteligência emocional, ele é um ambiente colaborativo. Porque as pessoas estão preocupadas não no que eu quero, mas no que realmente a gente tem de fazer. Segundo, ele é um ambiente com uma comunicação muito boa. A gente aprende a ouvir e dar feedback. Que é uma das questões que muitas vezes as empresas, as equipes pecam, porque eu acho que quando eu vou ouvir o feedback, eu vou logo na defensiva. Não, ele vai falar e eu vou explicar por que eu fiz isso. Então, a gente aprende a ouvir, na verdade, aquilo. Né? Há uma autorresponsabilização realmente muito maior. E eu costumo falar, né, que quando um líder, um gestor, ele trabalha com a sua equipe de uma forma, com inteligência emocional, ele tem dois P's na vida dele. Ele tem um P das pessoas e um P dos processos. Ou seja, ao mesmo tempo que ele sabe que é responsabilidade dele cuidar das pessoas, mas existem as metas que, para ser uma boa equipe, ela tem de produzir.
Então, a gente tem o olhar nos processos também. Bacana. Tem uma frase, eu sigo muito o Joel J, né? Ele trabalha muito com essa questão de alta performance, e ele fala muito dos 3 P's, que é pessoas precisam de pessoas, né? Então, assim, e se nós somos, né, um ser sistêmico, que tem o racional, o emocional, então hoje, gente, não tem cabimento hoje a gente só pensar na inteligência intelectual, no cognitivo. Hoje a inteligência emocional, ela que provavelmente vai nos levar para o próximo nível mesmo, né? É a forma como a gente se relaciona com o outro. Eu anotei aqui também umas questões, Wesley, que eu acho bacana, como a gente pode exercitar um pouco mais essa questão da inteligência emocional, né? Eu penso que se a gente fala de inteligência emocional, a base, né, é a questão do autoconhecimento, do autocontrole, da automotivação, da empatia. Uma das coisas que me ajuda muito nesse processo é a questão da meditação. A meditação ajuda demais, né? Porque a meditação é o momento que a gente está com a gente mesmo, né? Então, assim, primeiro parar, refletir, né? E sem fazer meditação mesmo, parar, refletir, até se possível ter um diário pessoal, onde você anota, né? Quais são as suas maiores dificuldades, quais são os seus maiores desafios, e quais são também reconhecer seus pontos fortes e pontos fracos, né? O autoconhecimento. Porque quando a gente faz esse registro, né, de se autoconhecer e registrar ponto forte, ponto fraco, você vai ter aquele compromisso de melhorar aqueles aspectos, né? Então, assim, provavelmente você vai lidar de uma forma melhor com essas adversidades todas e vai estar desenvolvendo sua inteligência emocional. Então, isso na parte da reflexão. Na parte da reflexão. Mas na parte da meditação, eu acho que é bacana a gente falar, porque, assim, como a gente é sistêmico também, então tem o emocional, o intelectual, a questão da subjetividade, da espiritualidade. A meditação ajuda muito nessa questão da inteligência emocional, né? Porque é um momento é como se a gente estivesse dando uma pausa, né? E isso ajuda os nossos pensamentos a fluírem melhor, né? Você ia falar o quê? Eu ia falar que isso faz parte do nosso autocuidado, né? O autoconhecimento nos leva ao autocuidado também. E esse autocuidado, ele passa por não só, já que eu me conheço, eu sei aquilo, como é que eu preciso de cuidar de mim, quais são aquilo que eu aguento, né? Eu costumo falar, inclusive, que você sabe o horário que você rende mais, o horário que você é mais produtivo, e você precisa de aceitar que você precisa de se cuidar. Você precisa de ter um momento só seu. Que o momento, seja ele dessa reflexão para o seu crescimento, seja ele muitas vezes de um ócio, que é o ócio criativo, inclusive, porque a gente precisa descansar, e com certeza esse trabalhar com o transcendente, seja o transcendente que você tiver aí, mas essa espiritualidade, né, ela é muito importante. Ela vai te trazer um equilíbrio. E não tem como você pensar em viver no século XXI sem viver num equilíbrio. Exatamente. O Edla, eu estou lembrando aqui, na hora que eu estava preparando o material, eu estava pensando muito na questão da própria duas situações que a gente está vivendo hoje, né? A questão da pandemia e a questão política, né? Política e econômica que está desafiadora. E aí a gente observa, se a gente for observar nas redes sociais, tem muita gente que fala, nossa, você é igual Poliana, tá tudo lindo, maravilhoso, mas não é. É igual eu te falei, aquela questão das escolhas, né? De aonde eu vou centrar a minha energia, que eu vou centrar realmente a minha energia em coisas positivas. Mas, assim, a gente observa também o quanto que as pessoas não desenvolvem a inteligência emocional dela. Porque, assim, hoje, se a gente vê essa questão das críticas que a gente está vendo, né? Da questão política e econômica,
da falta de civilidade que está tendo hoje, né? Assim, você vê a Sim. questão do racismo e tudo, é falta de civilidade mesmo, né? E aí, É. essa falta de civilidade, eu acho que tem muito a ver com a questão da falta de desenvolvimento emocional e da inteligência emocional das pessoas mesmo, né? Porque as Uhum. pessoas estão reagindo de forma agressiva, né, com relação à questão do racismo, né, essa agressividade, essa Tudo, né? questão política, tudo que a gente está vendo nesse caos aí todo, né, no mundo, no país todo, a gente está vendo, então, que é uma falta de civilidade, tem a ver com essa questão da inteligência emocional, sim, porque as pessoas não estão sabendo se relacionar com o outro, não estão sabendo ver o diferente, ouvir o diferente, comunicar com o diferente. Então, isso tudo eu acho que tem muito a ver com a questão dessa falta de inteligência emocional e é uma falta de controle, na verdade, né? Então, Sim. assim, quando a gente vê a violência, inclusive a violência física, hoje a gente sabe que os dados, né, de violência aumentaram por causa da questão do racismo, por causa da questão da pandemia, das famílias que estão em casa e tudo, das pessoas que estão sendo vítimas de violência. Isso tudo eu acho que tem a ver com a questão da falta de inteligência emocional por conta da falta do controle das emoções das pessoas mesmo, né? Olha, sabe o que eu acho, Ellen? Existe uma questão que é muito interessante nisso aí. Nós vivemos hoje um extremismo muito grande e um Sim. centrismo muito grande. É um egocentrismo, né? Eu estou centrada em mim, só as minhas informações, só a minha opinião, eu não estou nem preocupado com as informações. Então, muitas vezes, eu utilizo dados só para reforçar as minhas opiniões e esqueço da questão de uma questão de possibilidade de crescimento. Então, a gente precisa num momento igual a esse, né? Aprender, e aí eu falo não só dessa questão da pandemia, mas de uma mudança. Se nós já vivíamos uma mudança acelerada, nós vamos viver uma mudança, uma nova adaptação, e ela vai ser mais acelerada ainda, porque foi meio que forçada. Né? Então, algumas coisas nós vamos ter de aprender. Nós vamos precisar de utilizar cada vez mais essa nossa inteligência emocional, essa inteligência, inclusive na relação com o outro. Nós vamos precisar apressar numa inteligência criativa, porque quando a gente tem esse extremismo muito grande, a gente pergunta assim, mas por que você pensa assim? Eu costumo falar que a gente precisa aprender a perguntar assim, mas por que não? Eu perguntar por que não, não quer dizer que eu tenha de mudar o meu pensamento, a minha opinião, se eu achar que aquilo é o certo. Mas ele pode, né? Então, e isso vai de encontro muitas vezes a descobrir, ser mais flexível, mais adaptativo. Sim. Por quê? Porque cada dia mais a gente vai precisar de adaptar-se ao novo mundo, a novas pessoas, a novas questões da cultura. E eu não preciso sair batendo em todo mundo. Eu tenho de voltar atrás. Quando eu aprendo novamente a dialogar, quando eu aprendo a equilibrar esses meus sentimentos, isso tudo muda. Há uma coisa que eu queria lembrar para vocês, né, para nós todos, que é o seguinte: por que esse cuidado com o sentimento é tão importante, com a forma que você faz com o outro é tão importante? As pessoas, elas podem esquecer de você, pode passar muito tempo e esquecer do seu rosto. Ela pode passar muito tempo e esquecer do que você fez ou do que não saber, igual Ellen e eu comentamos aqui sobre 10 anos sem a gente acompanha uma outra, mas claro que a gente não sabe tudo uma da outra. Mas existe algo que quando eu penso na Ellen, eu trago lá de trás que são boas memórias, bons relacionamentos. Então, dentro de mim, o sentimento que fica, como é que estar com a Ellen, trabalhar com a Ellen me faz lembrar esse sentir bem.
Então, isso me faz querer estar de novo com a Ellen. Se não fosse assim, eu não ia querer. Então, quer dizer, por mais que as pessoas esqueçam o que a gente disse ou o que a gente fez, quando ela te vê, ela vai lembrar de novo como é que você a fez sentir. Você fez sentir que ela era respeitada, que ela tinha algo a contribuir. E como é que aquela pessoa te fez sentir? Como é que você se vê? Começa daí, né? Como é que você se trata? Porque muitas vezes, quando nós não temos uma inteligência emocional, nem a gente se trata bem. É. Ô, Edila, quanto tempo que falta aqui? Que eu acho que Tá faltam 3 minutos. Nossa, assim, na verdade eu fico com vontade de continuar, juro que eu fico, né? Porque eu adoro. Por mim, né? Por mim eu vou Nós ficando. víamos nele. Mas como Nós temos que eu. gravar. Não, eu penso por causa do horário das pessoas, né? Porque hoje é feriado, tem gente que vai trabalhar amanhã e tal. E aí eu acho que a gente vai realmente ter que encerrar, né? Sim, essa Mas questão do tempo. assim, a questão do tempo, né? Então eu queria te agradecer muito. Ai, que vontade de continuar, mas não tem jeito, não, já deu 9 horas, né? A gente faz o Guilherme tá me lembrando aqui que a gente pode fazer uma nova live, né? Para a gente continuar, Exato. né? Porque tem algumas perguntas que apareceram aqui, inclusive, olha lá. A Aline está querendo falar da questão das relações conjugais também. Indicação de livro também. Indicação de livro. Todos os livros do Daniel Goleman são ótimos, né, o Edila? Sim. E tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui com relação eu não vi quem era, com relação a como ter inteligência emocional também quando você tem a sua infraestrutura de vida, né, de moradia, de saúde, de educação restrita, né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que despertar, utilizar a nossa inteligência emocional para apoiar essas pessoas que não têm e para criar formas de que venham a ter, né? Ela Então, também assim, Uhum. porque assim, às vezes as pessoas não têm realmente essa condição por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de acesso. Então, tá aí os profissionais que podem ajudar nesse processo, né, do autoconhecimento e, principalmente, nesse processo de buscar os direitos delas, né, que é através mesmo do governo, né, e aí do papel do poder público mesmo que a gente tem que cobrar. Então, a gente tem que usar a nossa inteligência emocional também para apoiar essas pessoas, né? Acabando, Gui? Quem tá falando aí? A Onira, que falou que perdeu. A live vai ficar salva aí no Instagram, né? Então, tá salvo aí, depois você pode ler. Minha irmã tá dando os parabéns, obrigada. Eu vejo. Eu não vou ver ela, não. Vou amanhã pra Juiz de Fora, mas não vou ver ela, não. Que se ela tá no Rio de Janeiro. Então, eu quero agradecer a todo mundo que teve aí o tempo da Edila, né, Edila? Gracinha de você ter aceitado ter vindo. Mas a gente pode marcar outras para a gente aprofundar, inclusive, que eu te falei, na questão na inteligência emocional para os relacionamentos conjugais, né? E que eu desenvolvi, porque quando você foca em alguma coisa, aquela coisa expande. Eu desenvolvi muito a minha inteligência emocional para o aspecto profissional e interpessoal, mas no conjugal eu estou precisando de aprender. Então, nós vamos ter que retomar aqui, viu, Edila? Depois. Muito obrigada. Eu acho que está encerrando já. Eu estou com medo, porque vai acabar assim de uma hora para outra. Não, eu já Muito deixei obrigada. aqui a minha palavra no finalzinho aqui, sobre quando eu fechei, tá? Gente, beijão, muito obrigado por cada um que compareceu, que veio aqui para ajudar a gente, tá? Obrigada. Ajudar a gente a discutir o assunto, né? E aí podem seguir a Edila aí, e eu também, né? Os seus me seguem, os meus te seguem, né, Edila? As trocas, que a gente né? sempre traz coisa interessante aí de tema. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por vocês estarem aí. Um ótimo finalzinho de feriado aí. E vamos que vamos nesse combate aí, essa pandemia, porque o negócio tá feio, né, gente? Isso. Beijo para vocês, está encerrando. Obrigada, até mais. Até mais. Tchau. Encerrar.